Resolução CONFEF número 076/2004. Dispõe sobre a uniformização dos procedimentos de transferência de registro profissional no âmbito do sistema CONFEF/CREFES. O presidente do Conselho Federal de Educação Física, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o inciso 7º do artigo 40. Considerando a necessidade de uniformização de procedimentos de transferência de registro profissional no sistema CONFEF/CREFES. Considerando o disposto no artigo 20 do Estatuto do Conselho Federal de Educação Física, CONFEF. Considerando a minuta de resolução sobre o tema, formulada na reunião de gestores do sistema CONFEF/CREFES, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 16 de abril de 2004. Considerando o deliberado em reunião plenária do dia 22 de maio de 2004. Resolve. Artigo 1º. As transferências de registro dos profissionais de educação física para outro CREF ocorrerão em virtude de mudança, em caráter permanente, do domicílio profissional, mediante requerimento. Parágrafo 1º. Considera-se domicílio profissional a sede principal das atividades de profissional de educação física, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do profissional. Parágrafo 2º. Entende-se por mudança de domicílio profissional, em caráter permanente, a estada superior a 180 dias em estado diverso do da inscrição. Parágrafo 3º. O requerimento referido no caput deste artigo, encontra-se disposto no anexo 1º desta resolução. Artigo 2º. O requerimento de transferência do registro profissional deverá ser protocolizado no CREF de destino, instruído com: Inciso 1º. 2 fotos 3x4 iguais, recentes, de frente e para documento oficial, preferencialmente, coloridas. Inciso 2º. Comprovante de pagamento da taxa de transferência. Inciso 3º. Comprovante de pagamento da anuidade do exercício atual. Inciso 4º. Indicação do endereço onde irá residir. Parágrafo único. A falta de quaisquer documentos elencados no caput deste artigo, acarretará no não recebimento, pelo CREF de destino, do requerimento de transferência de registro profissional. Artigo 3º. Caberá ao CREF de destino, antes do deferimento do pedido de transferência, solicitar ao CREF de origem, mediante ofício assinado pela Presidência, as informações sobre: Alínea A. A existência de débitos. Alínea B. A existência de registro, na ficha cadastral do profissional, de penalidade decorrente de processo ético profissional. Alínea C. Quaisquer impedimentos para a efetivação da transferência. Parágrafo 1º. Na hipótese de condenação nas penas previstas no Código de Ética Profissional, que tiverem transitado em julgado administrativamente, o pedido de transferência será negado, temporário ou definitivamente. Parágrafo 2º. O CREF de origem deverá encaminhar, no prazo máximo de 10 dias, a contar do recebimento da solicitação, as informações requeridas pelo CREF de destino, bem como cópia da ficha de registro cadastral do profissional. Parágrafo 3º. Ocorrendo o descumprimento, pelo CREF de origem, do prazo estabelecido no parágrafo acima, fica o CREF de destino liberado a dar continuidade ao processo de transferência, restando o ônus relativo aos débitos, bem como quaisquer outras implicações que impeçam o efetivo desempenho das atividades profissionais do profissional que requereu a transferência, ao CREF de origem. Parágrafo 4º. Nos casos de deferimento da transferência do registro profissional pelo CREF de destino,
sem a devida consulta ao Conselho Regional de Origem, implicará na responsabilidade solidária da diretoria do CREF de destino, pelo S débito S que venha a emerger gerado S contra o profissional pelo CREF de origem, bem como quaisquer outras implicações que impeçam o efetivo desempenho das atividades profissionais do profissional que requereu a transferência. Artigo 4º. O deferimento do processo de transferência dar-se-á, no prazo máximo de 60 dias após o protocolo de transferência. Artigo 5º. Após deferido o processo de transferência, será expedida a cédula de identidade profissional. Parágrafo 1º. No ato do recebimento da cédula de identidade profissional, do CREF de destino, o profissional deverá entregar a cédula de identidade profissional do CREF de origem ou declaração assinada atestando o extravio da mesma. Parágrafo 2º. A cédula de identidade profissional ou a declaração de que trata o parágrafo 1º deste artigo, retida pelo CREF de destino, deverá ser encaminhada ao CREF de origem para que seja arquivada junto ao processo de inscrição. Artigo 6º. Fica dispensado de transferência de inscrição profissional que se afastar, dentro do prazo estabelecido no parágrafo 2º do artigo 1º desta resolução, da área de abrangência do CREF a que estiver inscrito. Parágrafo 1º. O profissional para fazer jus ao disposto neste artigo, deverá informar a condição que lhe é concedida. Parágrafo 2º. Caberá ao CREF que protocolizar a documentação acima referida, informar a outro CREF a condição do profissional. Artigo 7º. Os profissionais que residirem próximos às fronteiras de CREFs que tenham área de abrangência distinta, e trabalharem em mais de uma unidade federativa, ficarão vinculados ao CREF do local de domicílio, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 1º desta resolução. Parágrafo 1º. Os profissionais mencionados no caput deste artigo deverão informar ao CREF no qual possuam registro, mediante requerimento constante do anexo 2º da presente resolução, que laboram em mais de uma unidade federativa. Parágrafo 2º. Não estão enquadrados neste artigo, os profissionais de que trata o artigo 6º desta resolução. Artigo 8º. Caso o profissional transferido retorne ao CREF de origem, ser-lhe-á deferido o mesmo número de inscrição que detinha anteriormente. Artigo 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.